quanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos e, antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença, nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, só conseguiria que ele a odiasse. É uma mensagem de São Luís, que foi dada em Paris em 1860. E é assim, linda a mensagem, porque vem nos dando justamente aquilo que nós devemos ser como cristãos, né? É fazer o bem, é um ditado simples, comum, todo mundo fala, sem olhar a quem. Tudo bem, DH, vai com Deus. Vamos então, diante dessa mensagem aí, desse recadinho do Evangelho, fazer a nossa prece de abertura aqui dos nossos estudos. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para estudarmos esses pontos importantes desta Tua doutrina. Hoje, em especial, um estudo orientado, como orientação a pais, educadores, evangelizadores, enfim, a todos nós, Senhor, que somos responsáveis por crianças em nosso dia a dia, seja lá da maneira que for, como filhos, sobrinhos, netos, amigos, vizinhos, enfim. Sempre temos crianças junto a nós. E é bom que estejamos orientados, Senhor, para agirmos de acordo com a Tua vontade. Por isso a razão desse estudo aqui. E aí nós te pedimos que Tu possa nos intuir, que o nosso estudo aconteça sempre de acordo com a Tua vontade, com aquilo que Tu desejas que nós façamos, para podermos sermos dignos do Teu amor e merecermos um dia a felicidade que tanto buscamos. Ampara todos os companheiros que aqui estão, envolva-o com o Teu amor, para que o nosso estudo atenda à necessidade de cada um aqui presente. E assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, a vocês que ficaram, nós estamos estudando então a lição desse livro, que é lindo, que tem como título A Arte Moral de Educar os Filhos, onde o Walter Barcelos ele veio colocando para nós, a gente já está quase terminando o livro, e ele veio colocando para nós em vários capítulos orientações assim que foram importantíssimas, que são importantíssimas. É bom que a gente tenha esse estudo, que a gente leia, se puder, adquirir o livro e dar uma lidinha novamente, reler alguns pontos aqui, porque são assim orientações para todos nós que vivenciamos essas dificuldades, esses problemas que ele colocou aqui no livro. Hoje, o capítulo de hoje, ele tem como título O Evangelizador e o Mundo Emocional da Criança. Então, são pontos assim, também, que nós, como evangelizadores em casas espíritas, vamos encontrar situações pelas quais nós vamos passar. E aí, o que ele orienta aqui é de grande utilidade. Claro, a gente faz as adaptações de acordo com a criança que nós temos, porque nós sabemos que todos não são iguais, então não pode ser assim, iguais no sentido de formação, então a gente não pode ter assim aquela receita igual receita de bolo. Mas a gente tendo a base, a gente pode aí trabalhar e adaptar.
porque o que ele fala é de uma linguagem muito simples e de uma maneira bem tranquila. Então vejam só a primeira questão que ele coloca. Como orientar as crianças nas aulas de evangelização diante da ausência dos pais no lar? E hoje em dia isso é um fato comum, né? A maioria das crianças ficam sozinhas em casa por conta do pai e da mãe terem a necessidade de trabalhar. Muitas vezes as crianças ficam em casa, ou com os avós, ou então com empregados, mas a presença do pai, né, não existe. E isso vai refletir na vida da criança nos ambientes em que ela frequenta e também na casa espírita, é lógico. Então, lá na evangelização, quando nós deparamos com essa situação, quando temos esse tipo de criança, o Walter nos orienta da seguinte maneira. Aos evangelizadores cabe o sagrado dever de ensinar, com bom conteúdo programático e recursos didáticos, o Espiritismo, orientando a mente infantil da melhor maneira possível. E aí a gente tem vários estudos, vários livros, a própria doutrina tem orientação para esse tipo de trabalho. As casas espíritas, normalmente, tem lá o grupo de evangelizadores que são pessoas preparadas para esse tipo de trabalho. Porque o evangelizador, ele não é tomador de conta de criança na casa espírita. Ele está ali para passar para a criança o ensino doutrinário. O mesmo ensino que o pai e a mãe têm quando vão assistir à reunião. Lógico que para a criança tem que ser feito de uma maneira diferente, de uma maneira adequada à idade da criança. Daí nas casas espíritas a gente tem evangelização, tendo lá como parâmetro a idade da criança. Então o que ele está orientando aqui é que esse é o dever do evangelizador na casa espírita, passar o ensino doutrinário. Para isso ele precisa se preparar, né? Mas não cabe, continua a eles quererem substituir em tudo os pais das crianças. E isso é muito importante também. A gente tem que orientar as crianças, mas não querer fazer o papel de pais. E não é o certo. Não, o evangelizador não tem isso como objetivo. E ele continua: o que podemos fazer sem nenhum dano para a família será promover reuniões alegres com os pais das crianças e estudar na forma de diálogo amigo os assuntos de família e educação da criança, buscando recursos doutrinários para estudo, esclarecimento e orientação, sempre dentro da riquíssima bibliografia espírita. Então, o que a gente precisa não é querer se passar como pai das crianças, mas, como evangelizadores, a gente pode promover, né, a experiência dos pais estarem participando em reuniões junto ali com os filhos. Vamos programar situações em que os pais sejam convidados também, em dia que eles possam, em horário que eles tenham condições também, e fazer eventos para que eles convivam ali com as crianças e nesses eventos, através de um diálogo aqui, como ele diz, buscando sempre orientação à luz da doutrina espírita, passar ali os ensinamentos necessários. Ou seja, sem agressão, sem imposição, sem autoridade, apenas aquilo que a doutrina nos ensina, passar os ensinamentos. E aí ele ainda continua dizendo para nós: por mais que façamos, em termos de orientação moral evangélica e doutrinária, com as crianças na escola espírita de evangelização da criança nas casas espíritas, torna-se inadiável reunir as mães e os pais dessas crianças para conviver, confraternizar,
aumentar os laços da amizade cristã. É oportunidade. Já que o pai, né, é ausente, já que o pai e a mãe, por questões de terem que trabalhar fora, né, para o sustento da casa, não têm oportunidade no dia a dia de estarem ali juntos, a gente promove isso. Promove, né? Quando vão à casa espírita, a gente vai lá buscar um horáriozinho que possa atender a todos. E aí, nesse momento, a gente vai estar nessa confraternização, fortalecendo esses laços de amizade cristã que ele fala aqui. Estudar juntos, dialogar e debater os temas do dia a dia, das dificuldades de cada um, fazer com que os pais escutem os filhos e os filhos também escutem os pais, sem aquele tom de chamar atenção, sem aquele tom de corrigenda, né, que os pais costumam ter com os filhos. Mas numa situação assim bem informal, bem light, né, onde vamos colocar ali, como se fôssemos todos amigos, e reunidos ali como amigos, vamos tentar buscar e entender os problemas que surgem. E aí cada um vai falando. É uma situação muito legal e tem um bom rendimento. E ele ainda continua aqui. Orientar com muito amor. Isso é muito importante. Esses trabalhos, essas reuniões que vamos promover, vamos trabalhar ali e chamar bem a atenção para esse lado. Com amor, a gente consegue um bom trabalho. Trocar informações e experiências, né? Vários pais que têm a mesma situação, que vivem a mesma situação, podem passar experiências para o outro. Então, aquela troca de experiência que vai ajudar, com certeza, né? Ali a ajudar o outro. Às vezes o problema de a solução de um vai ajudar para a solução do outro. E essa troca é muito legal. Então ele diz, né? Dar as mãos da confraternização entre o centro espírita e a família, amparando as crianças de maneira mais efetiva e afetiva. Isso é muito importante, né? A gente ter ideia do objetivo do que seja a evangelização infantil nas casas espíritas. A gente não está ali para ficar passando ensinos, como se diz, educativos, não. Claro, e a educação vai permanecer. Mas o mais importante é trabalhar esses pontos de confraternização entre pais, vários pais, casais, pais e mães, e esse relacionamento mais aberto assim das crianças com esses pais. Numa reunião descontraída, onde todos vão falar tranquilamente, né, com educação, com respeito, sobre as suas dificuldades. E é interessante que tanto os pais vão colocar as dificuldades e os filhos também vão colocar as suas necessidades. E aí serve de ajuda para aquele pai. E aí a casa espírita, né, vai poder também ajudar e orientar lá a todos, né? Boa noite, Vânia, boa noite, Dulces, boa noite, Lila. Sejam bem-vindas. Outro ponto importante que o Walter coloca aqui, e outra questão também, que a gente encontra, né? A situação a gente encontra na casa espírita. E serve também não só para o trabalho na casa espírita, também como no dia a dia da criança. Porque olha só qual é a pergunta que fizeram. Como estabelecer limites a uma criança sem causar prejuízos à sua personalidade? Veja bem, nós precisamos estabelecer limites às nossas crianças. Agora, estabelecer limites não é ser ditadores. Né? Não é criar aquelas leis duras de que tem que me obedecer porque eu sou teu pai. Tem que me obedecer porque eu sou a sua mãe. Não. Vamos conversar com as nossas crianças. Essa é a orientação que ele dá aqui.
né? E vamos dar esse limite, porque o limite é necessário para você não ter depois adolescentes problemáticos. Porque se não limitamos a nossa criança desde o momento em que ela nasce, a partir ali dos primeiros dias de vida, ali a gente já tem que colocar limites, não é? E a gente sabe que é um períodozinho, vocês querem ver uma situação que acontece muito com recém-nascidos, muito bonitinho, muito fofinho, todo mundo que chega quer botar o neném no colo. Aí o neném fica o quê? Viciado em colo. No dia seguinte, que as visitas vão embora, que não tem mais ninguém para segurar o neném, a mamãe tem que fazer as suas atividades e o neném está lá chorando, 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 querendo o colo. Então, a um bebê também a gente tem que colocar limites, né? Porque se ele está alimentado, se ele está banhado, está limpinho, não está sentindo dor nenhuma, está chorando porque quer ficar no colo, mas não pode ficar direto no colo, né? A mamãe tem o que fazer. Então aí já começa a educação com os nossos bebês. E muita gente acha que criança só pode ser educada depois dos 7, 8 anos, porque vai poder entender. Não. Converse com seu filho mesmo ali bebezinho. Porque você não está ali, todos nós sabemos disso. Ali a gente não tem aquele bebezinho pequititinho, nós temos um espírito naquele corpinho, que já traz as suas tendências, que já traz conquistas de vidas passadas e que estão ali sobre a nossa responsabilidade para nós ajudarmos a eles a crescerem e a continuarem. Boa noite em Ladeira e boa noite, Souza. Sejam bem-vindos. Então, é o que o Walter diz a respeito de limites com as nossas crianças. Então, ele diz assim: a tarefa de educar o caráter e os sentimentos da criança é arte moral de trabalhar a alma e necessita de todo educador os requisitos básicos. Ou seja, muito tato, muita experiência e profunda observação. Requisitos estes apontados pelo codificador Allan Kardec em nota complementar à questão 917, lá do Livro dos Espíritos. Né? Qual será? O que Kardec colocou ali na questão 917? Vamos lá ver, para a gente poder entender o que o nosso amigo quis dizer aqui. A questão 917 é interessante, que ele fala assim, a pergunta seria: qual o meio de se destruir o egoísmo? E aí os espíritos vêm dando ali uma orientação. E depois há um comentário feito por Kardec a respeito disso. E ele faz ali dá muitos pontos importantes ali para a gente trabalhar, para nos educarmos. E ele diz assim, num dos pontos desse comentário, ele diz assim: o homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remédios. Quando a compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho e que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então ela compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de combater. Como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. Então a gente vê que, e ele vai discorrendo aqui
vários pontos nessa questão 917, muito importante a respeito de trabalharmos isso que é muito prejudicial em todos nós, que é o egoísmo, e que vai afetar, com certeza, né, a nossa maneira de educarmos as nossas crianças. E aí o Walter continua. Precisamos observar que há diferença fundamental entre instruir e educar a criança. São duas palavras assim que parecem iguais, mas são completamente diferentes. E ele fala: na sala de aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, temos todas as possibilidades para instruir, trabalhando com os recursos didáticos e técnicas pedagógicas em transmitir de forma amena, fácil e alegre os ensinos da doutrina e evangelho, desenvolvendo a fé raciocinada no entendimento da criança. Então, a gente, quando evangeliza as crianças lá, a gente está passando a instrução que a doutrina nos oferece, trabalhando esse raciocínio da criança, fazendo a criancinha já começar a pensar. Porque ela precisa raciocinar. Ela não pode ir aceitando tudo. E criança não gosta também muito de aceitar imposições. Ela gosta muito de explicações. E aí ele diz, não é? Ao passo que estabelecermos limites à criança, já estamos trabalhando dentro do educar. Deverá ser muito cuidadoso e cauteloso, pois quem pode impor maiores limites e tem esse direito são os próprios pais da criança, assim como se o desejarem. Então, os limites da criança, ou seja, a educação, é responsabilidade dos pais. Não adianta querer botar essa responsabilidade para a escola, para a casa espírita, porque não é. No primeiro momento, é responsabilidade dos pais. É missão que aquele pai e aquela mãe assumiram na espiritualidade com aquele filho, aquela criança que está ali como seu filho. O que é a escola e a casa espírita, ou a religião que ele frequente, né? A escolinha de evangelização que ele frequente, a gente fala muito aqui da casa espírita porque somos espíritas, mas as outras também têm esse trabalho com criança, as outras religiões, tem lá a escolinha de evangelização. Então o que podem fazer é ajudar, colaborar, e é o que ele está falando aqui. Então, esse estabelecer limites cabe aos pais. E aí ele diz, nós, no caso os educadores, né, professores, evangelizadores, a gente deve ter muito cuidado, pois quem pode impor esses limites são os pais e não nós. Diz ele, além do desenvolvimento do conhecimento espírita, no entendimento da criança, para educar, necessário se faz agir como verdadeiro médico cirurgião na alma da criança, com um profundo amor e respeito, lidando com seu livre arbítrio, seus desejos, suas emoções, seus maus hábitos e suas más tendências. Então a gente tem aqui uma orientação importantíssima. A gente não tem que ir lá e impor a nossa vontade à criança e limitá-la. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ter isso aqui, amor e respeito pelas nossas crianças. Porque são seres que estão também em evolução. E não vai ser através de imposição que a gente vai conseguir educar, mas sim respeito, deixando que o meu filho também coloque as suas necessidades. Conversar com o meu filho. Ver o que ele está falando aqui é muito importante, porque ele também tem o seu livre-arbítrio. Ver quais são os seus desejos. Através de conversa, de me tornar amigo do meu filho
E para quem é evangelizador, pode fazer isso também. Então, conversar lá com a criança, porque ela também tem desejos. Não é? Então, procurar observar as emoções da criança, o tipo de sentimento que ela mais tem. E se a gente observa e conversa com a criança e deixa que ela fale, a gente vai perceber. E aí também a gente vai observar os maus hábitos e as más tendências. E através dessa observação a gente vai poder trabalhar a correção, através da orientação. Né? Corrigir aí não é castigar, punir, impor vontade, mas sim educar com amor. Educar através do diálogo, através da conversa. Muita gente diz que isso não funciona, mas é o único método que funciona realmente bem. É você conversar com o seu filho. Não importa que ele tenha 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ele também é um ser em evolução que tem as suas vontades, que tem os seus desejos e também tem o seu livre-arbítrio. Então não é porque você adora jiló que você vai impor ao teu filho que ele tem que comer jiló. Isso não está certo. Isso não é certo. Você tem que... Você sabe... Ah, não, mas tem que comer o jiló, porque o jiló tem muita vitamina. Gente, mas o pobrezinho não consegue comer, não gosta. Você come alguma coisa que você não gosta? Obrigado? Não. Né? Então uma criança também não pode. Isso é um exemplo simples que a gente faz, né? Eu não sou a favor disso não, viu, Carlos? Eu acho que uma conversa, sabe, ela é muito mais produtiva do que qualquer tapinha. Porque o tapinha dói ali na hora e pronto, acabou. Daqui a pouco a criança está fazendo a mesma coisa. Agora, se você senta com a tua criança e conversa com ela, para ela não fazer mais aquilo, né? Em vez de dar o tapa, se você vai dar um tapinha, é porque ela fez alguma coisa que não foi muito correto. Né? Então, em vez de você dar o tapa, vai conversar com ele, questionar. Todos os pontos ali que ele fez chegaram a uma conclusão de que ele não fez a coisa certa. E fazer já um trabalho de conscientização. Porque a gente pode fazer sim com crianças. Não importa que seja lá de 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque são espíritos. E nessa fasezinha a gente está conversando com o espírito. E eu sempre conto para vocês aqui as experiências que a gente tem, pelas orientações que nós tivemos da casa que nós frequentamos, do nosso mentor espiritual. E o que ele faz? Olha, converse com as crianças porque eles são espíritos. Muitos pais, isso aí até psicologia hoje moderna está orientando, né? Nos orientando a conversar com os filhos. Esperem que seus filhos durmam. Quando eles estiverem ali dormindo, que a gente sabe que é o corpo que está dormindo e o espírito está acordado ali, não dormiu, converse, fale, oriente. Gente, isso é um método que funciona, que é uma beleza. Porque eles captam aquilo ali. Você não está conversando com aquela criança, está conversando com o espírito que está ali naquele corpo. Né? Mas continuando aqui com o Walter, ele diz assim, esta área é difícil, né? Delicada e complexa, pois já não se trata somente de instruir a inteligência infantil com o conteúdo evangélico doutrinário do Espiritismo. Olha o que ele vem falar para nós. A responsabilidade dos pais em educar o caráter é que realmente tem todo o direito de interferir quanto ao aspecto de conduta, comportamento e temperamento dos filhos. Sem dúvida nenhuma, os evangelizadores espíritas da criança podem realmente fazer algo de bom nesse sentido, mas não trabalhar todas as necessidades morais da criança, devido à extrema exiguidade de tempo,
muito pouco relacionamento afetivo e dificuldades de melhor conhecer o mundo dos sentimentos e do caráter de cada mente infantil. Então, quem conhece seu filho são os pais. Os evangelizadores e os professores estão lá por pouco tempo com eles. Algum tempo do dia. No maior tempo é com o pai. Então, podem orientar? Podem ajudar? Sim. Agora, a responsabilidade, a gente não pode esquecer que é dos pais. E ele diz, no campo da inteligência... Como é que é, Carlos, Dona Bete? Porque antes nós apanhávamos, eu nem tanto, mas meus pais apanharam muitos. Por falta de orientação. Porque antigamente era tudo assim. Pai ele não era pai, ele era o chefe. A mãe, a subordinada. Então a mãe tinha que fazer o que o pai queria. O pai chegava, dava ordem, a mãe obedecia. Então aquilo não era educação, aquilo era imposição. Tanto que muitos adultos frustrados, muitos adultos com problemas. Eu também apanhei muito. Mas isso não foi bom. Porque não é o bater que educa. Se bater educasse, nós não tínhamos mais nenhum problema com a educação. Porque o que mais se faz aí nesse mundo é bater a criança, né? Então, é complicado a gente falar isso. Né? Se bater, resolvesse, educasse as crianças, a gente não tinha mais criança nenhuma aí com problema. Estava todo mundo educadinho. Era só dar uma surra em cada um, pronto. Resolvia o problema. Mas o progresso, a evolução, a vida já ensinou que isso não resolve. Só faz pessoas revoltadas, crianças revoltadas. E se a gente for analisar as crianças de tempos atrás, onde tudo era proibido, as crianças não tinham liberdade de nada, tudo proibido, 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 tudo um bando de frustrado. Né? E eu convivi com crianças de 30 anos atrás e convivo até hoje, porque a minha profissão, eu estou lá convivendo com crianças da faixa de 6, 7 anos até 18, 19 anos. Então eu falo com experiência vivida ali. Com experiência vivida. Se pancada educasse filho, nós não teríamos mais crianças mal educadas, nem jovens problemáticos. Porque o que o pai mais faz nesse mundo é bater na criança, achando que bater educa. E não educa. O filho não quer pancada, ele quer conversa. Ele quer diálogo. Porque não adianta você dar uma tapinha no bumbum do seu filho, ele vai chorar, vai doer, vai saber que doeu e pronto, mas ele não sabe por que está apanhando. Agora, conversa com ele, faça ele entender, e vai ser muito melhor do que pancada. Eu sou contra a pancada qualquer que seja. Falo isso de cadeira. Se pancada educasse alguém, a gente não tinha mais malandro no mundo. Bom, voltando aqui ao que o Walter continua dizendo para nós. Quanto aos outros aspectos psicológicos, emocionais e má conduta de cada criança, devemos deixá-los aos pais. A educação do sentimento e do caráter caberá muito mais aos genitores de cada criança, declara o lúcido espírito Humberto de Campos, quanto à função exclusiva de mães e pais no ambiente familiar. Então, essa declaração está lá no livro Luz no Lar, na lição 34, que diz assim: em cada cidade do mundo pode haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Não esquecendo desse detalhe, sempre importante a gente colocar: profundo amor e respeito pelo meu filho. No caso delicado de indisciplina de certas crianças, os evangelizadores espíritas não podem ficar de braços cruzados. Podem e devem promover reuniões fraternas com os pais dessas crianças problemáticas, ou com todos os pais. A gente faz isso.
objetivando o diálogo amigo e respeitoso, procurando dar a contribuição de orientação educacional evangelizada. Nunca sobrecarregar de críticas quanto às falhas e defeitos dos pais, os quais, na maioria das vezes, não estão preparados para enfrentar sozinhos tantas dificuldades educacionais. E corremos assim em assustá-los e afugentá-los. Usemos a filosofia evangélica, aplicar um pingo de verdade em 1 litro de amor, que obteremos melhores resultados. Precisamos de profunda compreensão para entender a personalidade difícil de cada criança. Espírito reencarnado trazendo no íntimo lutas, dificuldades e provações. Olha só, né? Os espíritos que reencarnam, eles vêm com essas problemáticas, trazendo suas dificuldades. Então a gente precisa saber o que vai fazer com esse espírito. Amar os pais dessas crianças, somando entendimento, indulgência e compaixão, os quais de ordinário enfrentam desafios e problemas graves com toda a família. Assim nos ensina o Divino Mestre Jesus, o pedagogo do amor universal. Então vocês vejam bem, sempre amor, amor e amor. Em momento algum, nós temos no Evangelho o Senhor Jesus nos orientando a sermos agressivos com alguém. Em momento nenhum, na doutrina espírita, nós temos aí orientações mil. Em nenhum momento a gente vê lá alguma orientação que devemos ser grosseiros. Por quê? Violência nunca foi remédio para nada. Só gera mais violência. Então a gente não sabe o tipo de espírito que a gente tem ali, as tendências. Né? Então os pais têm que ter esse trabalho de observar, pelos gestos, pelas atitudes, e aí, com o diálogo, com a conversa, eles vão mostrando quem são, vão mostrando as suas intenções, vão mostrando as suas aptidões e as suas inclinações. E aí a gente tem que educar. E não castigar. Né? Orientação. Sempre, sempre, diálogo, conversa e muito amor. Muito amor. Outra pergunta importante aqui que o nosso amigo fizeram ao nosso amigo, e também outro ponto que a gente vê aí, não em ladeira, não, ter amor não significa que a gente vai dizer amém para tudo, não. Não, senhor. Não, senhora, olha só. O nosso Mestre Jesus, ele foi o maior exemplo de amor que esteve aqui entre nós. E é o nosso guia, o nosso modelo. Mas ele foi sempre enérgico. Só que ele usava toda a energia que ele tinha, né? Ele era enérgico, mas com amor. E saber dizer não aos nossos filhos, às nossas crianças, ao nosso jovem, também é amor. É ter amor por eles. O fato de você, porque você ama, você vai dizer amém para tudo? Não, isso não é amor. Isso não é amor. Então está muito certo, ter amor não significa ter pulso fraco. O Carlos coloca para nós: conheci uma pessoa aqui na net, pois ela sabia que eu era evangélico da IURD. Eu estava a ponto de suicídio quando ela, conversando, eu sempre com pedras nas mãos a odiava. Um dia ela disse: você não precisa acreditar no que dizem os espíritos. Basta você pesquisar nos diversos sites que eu não precisava ficar parado na frase. Bom, isso é verdade, o que ela falou é verdade. Você não precisa acreditar no que os espíritos falam, já que você tem aí a sua formação evangélica, né? Então, é o que a pessoa colocou aí para você. Procure, estude, venha conhecer. Acreditar,
Você não precisa acreditar no que a gente fala, agora venha conhecer a doutrina. E ele ainda coloca que o sangue de Jesus tem poder, que eu deveria entender que os ensinamentos de Jesus têm poder. Sim, os ensinamentos de Jesus, o sangue não, tá? Os ensinamentos de Jesus têm poder. Sangue não. Sangue de Jesus não, por favor. Os ensinamentos sim, né? E Allan Kardec, ele foi um guia para nós no sentido de que ele veio codificar os ensinamentos que os espíritos passavam para ele. Por isso que a gente diz que ele é o nosso... Não é que nosso guia é o mestre, tá? Nosso guia é Jesus. E o Kardec, ele é o nosso orientador, ele codificou a doutrina, organizou os ensinamentos e o evangelho. Que bom que ela te deu esse conselho e você seguiu. Então voltamos aqui na terceira pergunta, né? Ele diz assim: o que fazer com determinadas crianças cheias de maus hábitos e que os trazem para as salas de evangelização? Por exemplo, eu uso drogas mesmos e vou levar os outros para as drogas também. Não se interessam por nada, não querem ouvir, muito menos conversar, etc. Nossa, e como a gente tem isso nas casas espíritas, né? Essas crianças com esse comportamento, aparece muito. Eles vão obrigados pelo pai, chegam na sala, não querem fazer nada, não querem participar, não querem ouvir. Tinha uma menina que a gente, quando trabalhava na evangelização direto, evangelizando, ela tapava os ouvidos para não ouvir as historinhas, tapava os olhos para não ver lá os desenhos que a gente apresentava, o material didático, né? Ela tapava os ouvidos e tapava os olhos. E aí, com muito carinho, com muito amor, com muito trabalho, no final, já passado quase um ano, ela já estava participando de tudo. Então, é válido, sim, esse trabalho de amor que a gente faz, né? Não, meu querido, eu sou espírita, você está numa sala espírita. Espiritismo Net Brasil. Eu sou do Centro Espírita Leon Denis. E participo aqui desse grupo que nós formamos, Espiritismo.net. Tá? Aqui do Rio de Janeiro. Então, o que o Walter responde? Ele diz para nós, realmente é um caso moral muito difícil, né? Esse caso de crianças que chegam na sala malcriadas, dizendo que não querem mesmo participar, né? Que não querem saber daquilo, você vai falar de Jesus, eles riem, tem casos assim. Então ele diz que realmente é um caso moral muito difícil e pesaroso. Não podemos deixar de tomar medidas que venham a contribuir para o bom andamento das aulas de evangelização. Quando os problemas são de tal gravidade que levem ao desrespeito, à desordem, à baderna, ao crime do tráfico de drogas e à de influências dos vícios, as medidas deverão ser mais sérias, com a participação de todos os pais das crianças e dos jovens de cada sala de aula. Reunir-se, convidando algum confrade mais experiente no assunto específico para tratar de perto dos problemas graves, tais como drogas, maus hábitos, sexualidade. Levar estudos e orientações a todas as mães e aos pais. Envie convite individual e façam chamada de presença deles nas reuniões especiais. Então, olha só, dentro da nossa casa espírita, aqui na casa que a gente trabalha, quando acontece casos assim desses que são bem difíceis, mas bem complicados, né? Tem aqueles que a criança fica na sala, não quer participar, mas você, através de conversa, através de muito carinho, mas tem os casos mais graves. Então, a casa tem que ter pessoas que vão vão ajudar na orientação dessa criança. Então, vamos fazer reuniões com os pais, vamos chamar, vamos conversar. Então, sempre tem. Na nossa casa, nós temos psicólogos que nos ajudam nessa orientação. Né? Tem lá os terapeutas, os médiuns responsáveis por isso, além da espiritualidade que nos orienta também muito quando a gente tem essas dificuldades assim, né?
Aí ele continua: a responsabilidade é muito mais dos pais do que propriamente dos evangelizadores da criança. Contudo, o departamento de evangelização da criança e a direção do centro muito poderão fazer junto aos pais responsáveis, doando de alma e coração muito amor e bondade, simpatia e respeito, paciência e compaixão, entendimento e fraternidade. Estarão fazendo a melhor prevenção contra as drogas e todo tipo de mau hábitos. Os evangelizadores da criança vão conseguir muito apoio dos pais espíritas sensibilizados, dos guias espirituais dessas famílias e dos mentores espirituais do centro espírita. E recebem mesmo, recebemos mesmo. O amparo vem, que é uma beleza. Não esperem resultados imediatos, pois estes não chegarão a não ser a longo prazo. É verdade. Fiquem muito felizes com as pequenas vitórias. Elas são da criança, somando os esforços de muita união e entendimento entre evangelizadores, diretores e os pais das crianças. Então vocês vejam bem que sempre é o quê? A conversa, o diálogo, a orientação daqueles que têm experiência, passando, ajudando aqueles que não têm. E ele termina: acreditamos nesta verdade. Não podemos mais trabalhar na evangelização das crianças e dos jovens adolescentes se esquecemos as mães e os pais dessas crianças. E eu falo para vocês uma coisa muito assim, muita tristeza, mas nos meus quase 30 anos de magistério, e vocês podem perguntar isso a qualquer professor, se tiver algum professor aqui na sala, tenho certeza que vai concordar comigo. Quando nós temos uma criança problemática na escola, e aí a gente manda para o serviço de orientação educacional, e o pai é chamado, a mãe é chamada, e quando a gente vai conversar, a gente vê que o problema da criança não é da criança propriamente dito. A criança está com aquele problema por conta do comportamento dos pais. Infelizmente. 99,9% dos problemas que as crianças apresentam na escola, tanto criança como jovens, quando a gente fala criança, está falando nos jovens também. O problema é esse. O problema está ali no modo como os pais agem dentro de casa, no modo como eles orientam os filhos, no modo como vivem. Aí a gente fala, é difícil. Não é? Como é que você pode ajudar uma criança se o problema maior está lá no pai e na mãe? Alguns pais recebem orientação, são chamados, vêm e aceitam. Outros não. Falam coisas assim terríveis, barbaridades que não vale nem a pena a gente repetir aqui para a gente. Né? Já teve pai de pedir para a gente ficar com o filho. Fica para você com o filho. Fala assim para o professor. Eu não sei mais o que eu faço com esse garoto. Fica com ele para você e vê se você resolve o problema. Gente, o que é isso? Como é que um pai pode falar isso para um filho? Não é? Então a gente está vendo aí. E o Walter aqui, quando ele está dando a orientação, está indo em cima dos pais. Por que se você faz o trabalho de educação da tua criança lá desde que ela nasce e vem seguindo, né, as orientações do que é ser uma família, você não vai ter filho problemático. Todo filho problemático vai lá buscar o fundo, de onde surgiu o problema. Depois vocês me contam. Outro problema que ele coloca aqui, no outro ponto aqui, a quarta pergunta, ele diz assim: o que fazer para desenvolvermos a nossa capacidade de paciência? Isso aí é uma coisa, né, que todos nós queríamos um métodozinho, queremos o evangelizador da criança, a fim de ouvir as crianças, onde encontrar subsídios para o nosso preparo. Aí ele já vai falar do nosso, o que fazer para termos paciência, para ajudarmos na educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos, das crianças que estão junto a nós.
E aí ele diz: esta orientação não é só para o evangelizador, é para todo trabalhador espírita de boa vontade. Façamos do Evangelho de Jesus a luz dos nossos pensamentos. É isso aí. Colocar o Evangelho de Jesus na nossa vida, como nosso livro de cabeceira, como nosso orientador, como nosso guia. Não tem nenhum ensinamento do Mestre que a gente possa dizer que não vale a pena ser utilizado. Todos os ensinamentos dele são úteis. Se nós estivéssemos seguindo o que ele nos ensinou quando esteve aqui junto a nós, viveu entre nós e deixou todos aqueles ensinamentos, se nós tivéssemos seguido, não estaríamos aqui ainda com essas dificuldades. O nosso problema é que a gente coloca Jesus lá longe e se coloca na posição de imperfeito, de que não é Jesus, que não tem os poderes de Jesus e que não pode agir como ele age. Lê do engano. Podemos sim. Dentro, na proporção, dentro do nosso estágio, das nossas capacidades, das nossas condições, nós podemos sim, porque a essência não está no poder que o Cristo já tinha, mas a maneira como é usada. E ele disse isso para nós: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a gente não segue. A gente coloca Jesus distante. Aí fala que aquilo ali, isso aqui eu só posso fazer quando eu for espírito superior. Mas se você não começar a fazer agora, praticar agora, a se esforçar para vivenciar agora, você nunca vai ser espírito superior. Vai demorar muito. Então ele está certo aqui o que o Walter diz. Esta orientação não é só para o evangelizador. É para todos nós. Não só trabalhador da casa espírita, não. Para todo ser encarnado, ser humano aqui, vivendo nesse planeta. Façamos do Evangelho de Jesus a luz dos nossos pensamentos, o pão do nosso espírito, o roteiro dos nossos passos, as regras das boas maneiras que precisamos adquirir, o fator educativo dos nossos sentimentos, a cartilha da nossa meditação diária, o aprendizado cotidiano para as nossas ações, os princípios libertadores de nossa formação moral, as indicações para o melhor relacionamento com o próximo, a força interior no domínio de nossas más tendências, a energia poderosa para amar, mesmo sem sermos amados, o ideal superior de trabalhar sem esperar resultados imediatos e sem recompensas de gratidão. Buscando sem cessar essa luz interior, resultado da sincronia harmoniosa entre cérebro e coração, com o passar dos dias veremos crescer nossa capacidade íntima de compreender e amar os seres humanos, muito especialmente a criança. Basta que a gente fizesse um só ensinamento de Jesus na nossa vida. Se nós fizéssemos ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que um próximo nos fizesse. Se nós seguíssemos só esse ensinamento, a gente já estaria bem melhor, com menos sofrimento, com menos dificuldade em nossas vidas. E com certeza estariam num mundo mais feliz. Verdade, né, Carlos? Pois é. Eu posso até citar você aqui, pela experiência que você nos contou ali, o teu exemplo de mudança, de transformação a partir do conselho de uma senhora. E ninguém te impôs, não é? Você foi, olhou e viu, meditou. Se nós fizéssemos isso no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, nas situações em que nos encontramos, nós nos lembrássemos de Jesus e pensássemos assim: como que Jesus faria nesse momento?
né? Então, numa hora difícil da minha vida, numa hora de dor, de problema, seja qual for, no dia a dia, desde a hora que eu levanto, que eu acordo de manhã até a noite. Se eu fizesse isso, como é que Jesus agiria nesse momento? Com certeza, eu estaria um pouco melhor. Mas a gente não, a gente ainda se deixa envolver. Pois é, também concordo com você. A gente chama o Livro dos Espíritos de nosso manual de sobrevivência. O nosso grupo de estudos aqui do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, a gente chama o Livro dos Espíritos de manual de sobrevivência. Agora, ele diz aqui uma coisa muito importante no parágrafo final, que eu assim assino embaixo o que o Walter coloca aqui. Não basta ler e conhecer o Evangelho. Imprescindível aprender e educar-se. Compreender e sentir. Amar e trabalhar sintonizados com o Cristo de Deus na plenitude do nosso coração. Olha que coisa linda. Não adianta a gente decorar o Evangelho todinho, saber todos os capítulos, todos os versículos, todos os itens, se nós não praticarmos. Então não basta apenas conhecer, é preciso vivenciar. E aonde é que eu vou vivenciar? É no meu dia a dia, quando eu saio da minha casa, que me dirijo ao trabalho, quando chego ao trabalho. Me esforçar, a gente sabe que é difícil, que certas situações são difíceis ainda para nós, mas a gente não pode deixar de esforçar para vivenciar o que Jesus nos ensinou. O perdoar, a caridade, como ele fala lá, né? O ser benevolente, o ser indulgente, o perdoar. Isso é muito importante para nós. A gente não consegue como ele conseguiu, mas a gente já pode se esforçar para isso. A gente ainda não tem ainda, né, a elevação do Cristo de receber um tapa no rosto e ficar calado, parado, como ele ficava. Mas nós já podemos nos esforçarmos para isso. A gente vai contar até 10, até 1000, até 2000, bota água na boca, bota a mão na boca, faz qualquer negócio. Mas a gente tem que compreender que se não seguirmos o exemplo do Cristo, nós não vamos conseguir a felicidade que a gente tanto sonha, que a gente tanto busca. Olha, o que eu já aprendi com a doutrina espírita em relação a calar, a respeitar a opinião do outro, a entender que o outro não pode pensar como eu quero, que a gente tem que respeitar o próximo para que a gente possa ser respeitado também. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. O nosso tempo está ali encerrando, né? Evangelho no lar, isso aí é uma coisa que a gente tinha que fazer todo dia, cara. A doutrina, a orientação no Espiritismo é que a gente faça uma vez por semana, né? Mas ler o Evangelho a gente tem que ler todo dia. Tem que ser o livro que tem que estar junto conosco assim, ó. Porque é ali que está as orientações que nós precisamos para podermos crescermos, evoluirmos. E aí a gente vai se melhorando e vai tendo mais vontade ainda de fazer mais e mais e mais. Porque é isso que a doutrina faz com a gente, um trabalho de conscientização. Vai fazendo com que a gente tenha não a proibição de que não pode, né? É aquilo que a gente está falando aqui, que a gente tem que fazer com as nossas crianças. Não é o proibir, mas assim fazer a criatura entender, e é o que a doutrina faz com a gente. Ela nos faz entender o que é melhor para nós, o que nós realmente precisamos fazer, não é? Hoje a nossa lição do Evangelho foi um pequeno livro que se chama Pai Nosso, lição 115 que se chama Porta. Eu sei, o Pai Nosso daqueles 4 livrinhos que falam do Evangelho,
é Pão Nosso, não é Pão Nosso? Acho que é Pão Nosso, esse que você conhece. Se for o Pão Nosso, eu conheço. É o Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, é Pão Nosso. Caminho, Verdade e Vida e... Não estou me lembrando o nome do quarto agora. É Pão Nosso. Conheço? Sim, nossa. A gente lê muito ele. É o livro para a gente ler no Evangelho, na nossa vibração. Vinha de Luz. Isso, em Ladeira. Obrigada. Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Pão Nosso. São os 4 livros que fazem ali, através que Emmanuel faz o estudo de passagens do Evangelho. É importante a leitura desses livros. Tem lições ali gratificantes e edificantes. Meus amigos, e você vai se encantar se você pegar os 4 e ler os outros. O Fonte Viva, os outros livros dessa coleçãozinha. É coleção do Evangelho de Emmanuel. Muito linda. Todas elas têm sempre ali uma lição muito importante para nós. A gente faz estudo do Fonte Viva aqui na nossa vibração aos domingos às 22 horas. Então a gente sempre lê uma página do Fonte Viva e faz um comentário e depois as vibrações. Todo domingo às 22 horas a gente está lendo, estamos no Fonte Viva. Aí quando acabar o Fonte Viva a gente vai para o Vinha de Luz, quando acaba o Vinha de Luz vai para o Pão Nosso, quando acaba o Pão Nosso vai para o Caminho, Verdade e Vida, quando acaba o Caminho, Verdade e Vida volta para o Fonte Viva. E assim a gente vai lendo sempre. O Pão Nosso nós já fizemos, agora estamos no Fonte Viva, também é muito bom. Bem, meus queridos, vamos então aqui encerrar os nossos trabalhos, que a gente tem que liberar os nossos amigos, já estamos ali passando do nosso... E convidamos a vocês a participarem aqui dos nossos estudos, a gente tem estudo aqui todos os dias, de todos os livros, Revista Espírita, obras de Leon Denis, obras de André Luiz. Tá ok, mana, pode deixar. Deixa a gente fazer a prece que eu te passo tudinho. O Evangelho já posso te dizer agora. Anota aí então, porque aí não precisa nem depois, você fica liberada. Foi o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba, o item 20, beneficência exclusiva. Tá bom? Capítulo 13, item 20. Certo? Então tá. É para ela colocar lá no nosso relatório. Bom, meus amigos, vamos então levar o nosso pensamento a Jesus, aos nossos guias, aos nossos mentores, a Deus nosso Pai, agradecer muito a oportunidade de termos essa doutrina em nossa vida. Senhor Jesus, só temos a te agradecer. Muito alegres e felizes por nos dado esses ensinamentos, trazido esses espíritos até nós, através desse nosso grande amigo Allan Kardec, colocando para nós tudo em ordem, tudo bonitinho, organizado, para que hoje nós tivéssemos aí todos os meios e os caminhos que precisamos fazer para chegarmos à vida feliz, para chegarmos a estar junto a Ti, para sermos um dia, Senhor, igual a Ti, pois foi para isso que fomos criados por Deus, sermos espíritos puros, sem mácula, sem sentimento negativo, sem nada que nos entristeça e nos envergonhe. Por isso estamos aqui nos esforçando e continuamos te pedindo, Senhor, fortaleça em todos nós, em cada coração aqui presente, em cada companheiro aqui presente, a vontade de estar sempre aqui, dizendo sim ao teu chamado, buscando esse conhecimento, buscando essas informações, Senhor, pois já temos a certeza que só através desse Evangelho que tu nos deixaste, nós vamos conseguir a felicidade que sonhamos. Envolva os nossos companheiros que aqui estão, que eles possam receber nesse momento e sentir a presença do teu amor nos envolvendo a todos. E que essas vibrações de amor possam se refletir por onde passarmos, a quem estivermos desejando e pensando neste momento. Pois sabemos que o teu amor
é o nosso maior remédio, maior fortalecedor. Assim, querido amigo, mestre de todas as horas, amigo inseparável de nossos corações, neste momento nós te pedimos em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, de grande amor, a permissão, Senhor, para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.